Olá, bem-vindo à nossa, bem-vinda à nossa porção diária de grego. E hoje vamos estar estudando Filemon, versículo 8. E vamos proceder então à leitura de um versículo um pouco menor e com algumas palavras que você já deve estar familiarizado. Então ele começa lá com Dio pollen en Christo parresian ekon, epitassen soi to anekon. Tá? Então você vai ver algumas palavras que você já identifica. En Christo você já deve saber o que é, né? En você sabe o que é. Pollen provavelmente. E aqui você deve pegar a origem, neco, o verbo ter, né? Então você já sabe a origem, já dá para definir mais ou menos o que é. E aqui o soi, que é amigo do su, né? O su está no genitivo, o pronome de ti. E o soi está no dativo, a ti, né? E então você já vai batendo o olho, identificando algumas palavrinhas, esse é o objetivo. Com o tempo você vai poder olhar o versículo e identificar várias palavras, talvez uma ou outra que você não saiba, mas aí você vai se assenhoreando do vocabulário que você não sabe, e de repente você está lendo normal, né? Lendo tranquilamente. Então ele começa com Dio. Dio é uma conjunção, que significa ainda que. Primeira vez que aparece aqui, né? Ele é uma conjunção que começa a frase e de fato tem uma certa ênfase nessa conjunção, porque a frase toda, o versículo todo vai girar em torno do ainda que, tá bom? Ainda que, aí você tem aqui um adjetivo, tá no acusativo feminino singular, e mesma coisa aqui, o nome tem um substantivo, tá no acusativo feminino singular, então você liga os dois. Então vai falar pollen e parresian, pollen parresian. Parresian vem de parresia, que é muita confiança, tá bom? Ou que é confiança, que é liberdade, intrepidez, né? E você vai ter então ainda que muita confiança, né? Tá ligado, um tá ligado ao outro, e ele coloca aqui uma palavra que é bem comum, né? Que a gente conhece, que é o en, e o Cristo. Cristo, claro, tá no dativo, em Cristo, né? O en geralmente seguido do dativo, a continuação natural do en, né? Então seria ainda que muita confiança em Cristo, e aí vem o verbo. O verbo aqui ele não está no afirmativo, mas ele está no quer dizer, está no afirmativo, mas não digamos, na conjugação normal que você esperaria. Aqui é um particípio, tá? O verbo eco você já conhece, o verbo ter, então é o ekon, tendo, tá bom? Muitas vezes você traduz isso e coloca o verbo no normal mesmo, como tenhamos, né? Mas se você colocar tendo e falar a frase, você vai entender qual é o lugar do tendo ali. Então seria, ainda que tendo muita confiança em Cristo, e aí ele coloca esse verbo, o epitassem, e ele tem essa terminação característica do infinitivo, tá bom? Do verbo epitasso, mas seria então aqui, ó, tá no presente, e ele é o infinitivo, esse verbo, tá bom? Ele vai significar ordenar, ou para ordenar, para mandar. É isso que significa. E aí, para mandar a você, ou você, né? E que está aqui no dativo, soi. Se fosse su, epitassem su, seria mandar de você, não faz sentido, né? Mas ele coloca aqui o soi porque é o que faz sentido, é o dativo, ordenar você. Te ordenar, e aí aqui tem uma construção interessante, que ele vai usar o artigo no neutro, que é o to,
né? Um artigo tá no neutro singular, também tá no acusativo, né? E ele vai falar o anekon. Anekon, novamente, é um particípio, tá bom? Então ele vai usar um artigo no neutro com um particípio, to anekon. Anekon vem do verbo aneko, e esse verbo, ele significa se ajustar ou caber, né? É o verbo que vem dessa origem de caber e a servir, né? Servir no sentido de uma roupa que serve em você. E to anekon, aquilo que cabe, aquilo que tem a ver. E se você for traduzir aqui, seria assim: ainda que em Cristo, tendo muita confiança para ordenar a você aquilo que é devido. Então essa é a tradução. Vamos ler todos. Dio pollen en Christo parresia nekon, epitassen soi to anekon. Tá? E esse é o nosso versículo de hoje.